Tudo o que existe no mundo, seja sensível ou não, é informação. Desde o som de uma risada a um relatório técnico, do café da manhã quentinho às delimitações abstratas que guiam as nossas vidas. Sem surpresas, toda essa informação que nos cerca se manifesta de maneiras distintas em cada contexto que se encontra. Em um nível físico, a gente já está acostumado com essa ideia, através dos diferentes formatos e qualidades da energia. No universo da programação, assim como é na física, a fim de facilitar nossas vidas, a gente realiza algumas delimitações por convenção. Nós dividimos grupos ou categorias de informação semelhantes em tipos. Nós teremos um tipo para cada conjunto de informação com qualidades que sejam relevantes para nós distinguir. Essa distinção é muito importante, porque as ferramentas que nós vamos ter para operar essas informações dependem justamente das qualidades que essas informações têm. Por exemplo, faz muito sentido a gente somar dois números, e é um processo bem natural. No entanto, como que a gente faz para somar dois textos? Essa operação, a princípio, não está definida dentro do escopo da matemática. No entanto, no universo da programação, a gente não precisa se limitar à matemática para realizar operações, e a gente pode definir elas baseado naquilo que for mais conveniente. A questão é, como que essa delimitação é feita dentro do Python? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Hoje a gente vai tratar dos 4 tipos principais dentro do Python. Então, sem mais delongas, bora lá. No Python e na maioria das linguagens de programação, a gente tem alguns tipos de dados que foram padronizados e que já vêm internamente com a linguagem. Todas as coisas que já vêm embutidas com a linguagem são conhecidas como built-in. Esses tipos básicos também são conhecidos como tipos primitivos. Isso porque a maioria das estruturas de dados mais complexas costuma derivar de alguma forma ou outra desses dados. Dentro do Python, os 4 principais são as strings, que nada mais são do que texto, os integers, que são números inteiros, positivos, negativos ou nulos, os floats, que são números de ponto flutuante, que são bem parecidos com os decimais, e os booleans, que são representações binárias, que são afirmações de verdadeiro ou falso. São afirmações excludentes, onde há apenas 2 estados possíveis. Os nossos nomes, a descrição de um filme, o conteúdo de um livro, uma mensagem, todas essas informações podem ser representadas por texto, ou seja, uma sequência de caracteres alfanuméricos. São informações descritivas, qualitativas ou então categóricas. No Python e na maioria das linguagens de programação, esse texto alfanumérico, essa sequência, essa cadeia ou corda de caracteres é conhecida como string. Para a gente dizer para o nosso programa que aquele pedaço de dado é uma string, basta envolver ele com aspas, simples ou duplas. Dentro do Python não existe preferência, mas boa parte das linguagens de programação distingue as duas, de forma que aspas simples são utilizadas para representar caracteres únicos como A, B, C, enfim, e aspas duplas são utilizadas para representar texto mais longo. Então, às vezes é interessante a gente seguir esse padrão para facilitar quando a gente for transitar de uma linguagem de programação para outra. No entanto, isso não é uma regra, então fica à vontade para utilizar qualquer uma das duas. O importante para o Python entender e delimitar corretamente a sua string é começar e terminar com o mesmo tipo de aspas. Se começou com dupla, termina com duplas. Se começou com simples, termina com simples. Para representar um nome, por exemplo, como Lucas, coloca aspas, Lucas, aspas. Pronto, está representada a string. Se a gente quiser guardar numa variável, basta a gente digitar o nome da variável, colocar igual e colocar a nossa string. No próximo vídeo a gente vai ver mais sobre variáveis, mas já fica um preview. Mas e se no meu texto eu quiser representar visualmente aspas? Como que eu faço? Tem 3 formas principais. Se o nosso texto for curto e a gente tiver apenas um tipo de aspas dentro dele, por exemplo, aspas simples, como é no caso de McDonald's, a gente simplesmente utiliza aspas duplas em volta. Utiliza a aspa que não está dentro do nosso texto. Agora, se a gente quiser representar tanto as aspas simples quanto as aspas duplas, o que a gente vai ter que fazer é explicitar que as aspas que estão dentro do texto não estão sendo utilizadas para finalizar nossa string, e sim para ser representada visualmente. A gente faz isso escapando aquela aspa, e para isso basta colocar backslash na frente, a barra invertida. Sempre que tiver barra invertida na frente de uma aspa, ela não vai ser utilizada para nada, apenas para ser representada visualmente. Via de regra, quando a gente tem texto que tem os 2 tipos de aspas, a gente procura envolver aquele texto com o tipo de aspa que menos aparece, para que a gente tenha que escapar menos vezes as aspas dentro do texto. Se você quiser representar backslash também visualmente, basta utilizar 2 backslashes. O primeiro vai escapar o segundo vai aparecer na
tela. O backslash ele tem algumas funções especiais. Sempre que o Python for ler o backslash, ele vai entender que o caractere que vem à direita é especial. Por exemplo, backslash com T significa tab, backslash com N significa nova linha, como se você tivesse clicado Enter naquele momento. Quando você tiver um texto mais longo, que quiser preservar tab, linha, espaço, enfim, aspas diversas, o que você pode fazer é utilizar 3 aspas, desde que sejam as mesmas, de novo. A gente vai ver mais pra frente que essas 3 aspas seguidas são conhecidas como docstrings, porque elas são utilizadas para documentar nossas funções também. Mais tarde a gente vai ver algumas operações extremamente úteis para manipular texto. Mas texto não é o único tipo que a gente pode ter. Não é um tipo que consegue englobar todos os dados que existem. Por exemplo, nossa idade, a quantidade de habitantes no mundo, os andares de um prédio. Todas essas informações podem ser representadas por números inteiros. E no Python, eles são os integers, ou como ele é guardado internamente, int. Para a gente representar um integer, basta a gente digitar uma sequência de números sem pontuação. Inclusive, dentro do Python 3, a gente não tem limite para o tamanho desses números, então você pode ter números gigantescos, por exemplo, 999 bilhões elevados a si mesmo. Tudo depende da capacidade do seu computador. Nossa altura, o nosso peso, nossa massa específica, a concentração de açúcar do nosso sangue, todas essas informações podem ser representadas por números quebrados, por frações ou então por números racionais. Dentro das linguagens de programação, existe um tipo que se destaca pela sua flexibilidade. São eles os números de ponto flutuante, os famosos floats. Os floats eles são representados assim como os decimais, com um ponto entre sequências de dígitos. Embora eles não sejam a mesma coisa, para fins práticos você pode muito bem assumir que decimais e floats são a mesma coisa, por enquanto pelo menos. Os floats são chamados assim porque o local onde o separador decimal, que é o ponto, se encontra, varia, ou seja, o ponto flutua. E essa representação na máquina utiliza notação científica, o que permite que a gente tenha números muito grandes e muito pequenos, utilizando menos espaço na memória. É claro, a gente acaba perdendo um pouco da nossa precisão. No entanto, o Python 3 tem por base o float já como 64 bits. Significa que ele já tem bastante espaço na memória para a representação. E isso equivale ao double das outras linguagens, que também utiliza 64 bits. Double porque, por padrão, os números normais utilizam 32 bits para representação. Mais tarde, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo explorando mais a fundo a representação numérica em máquinas antigas e atuais. Beleza, voltando ao assunto principal. Basta digitar um número com um ponto no meio e pronto, você tem um float. Se você quiser representar explicitamente em notação científica, basta você fazer o seguinte. Para a base 10 com expoente negativo, você coloca o E maiúsculo e depois o expoente. Para a base 10 com expoente positivo, você coloca o Ezinho minúsculo e depois o expoente. Esse E está representando como o expoente de base 10, beleza? Agora presta muita atenção, porque no Python você apenas consegue representar floats com um ponto. Se você utilizar vírgula, o Python vai entender que você está tentando guardar 2 números inteiros em uma tupla, que é um outro tipo de dado que a gente vai ver mais pra frente. Outra coisa que é interessante saber é que toda vez que você fizer divisões entre números inteiros, mesmo que o resultado seja inteiro, ele vai ser guardado como float. Se você fizer qualquer outra operação com um float e um número inteiro, o resultado também vai ser guardado como float. Por fim, um dado muito importante, que é o coração de toda a lógica, é o princípio através do qual os nossos computadores, a maioria deles, opera. Nós poderíamos nos perguntar se um organismo está vivo, se ele é humano, se é adulto, se a meta anual foi batida, se a condição de convergência foi atingida, enfim, podemos fazer várias perguntas. E para todas elas, nós vamos ter 2 opções possíveis e apenas 2 opções, sim ou não. Se a gente transformar essas perguntas em afirmações, por exemplo, está vivo, foi batida a meta, é adulto, essas afirmações serão verdadeiras ou falsas. Dessa forma, nós temos aí os booleans, que nada mais são do que 2 estados possíveis para afirmações. No Python, a gente representa eles com true ou false, com a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Tem que ser exatamente assim, senão ele não vai entender. Toda vez que você tiver uma comparação dentro do Python, o resultado vai ser um boolean, porque ou aquela comparação é verdadeira ou aquela comparação é
é falsa. Por exemplo, 5 maior que 2 é true, 5 menor que 2, 5 igual a 2, enfim, é falso. String, integer, float, boolean, eles são os 4 principais tipos dentro do Python, mas eles não são os únicos. Existem números complexos, existem tuplas, existem listas, existem dicionários, existem muitos tipos. Inclusive, quando a gente chegar em orientação a objetos, você vai ver que você mesmo pode criar e definir os seus tipos. Você pode definir como as operações entre esses tipos são feitas, como que eles são tratados, enfim. E esses tipos nada mais são do que classes. De forma resumida, então, as strings representam textos, elas são delimitadas por aspas simples ou duplas, desde que comecem e terminem com a mesma, e internamente no Python ele é representado com str. Os integers são números inteiros, basta digitar uma sequência de números sem pontuação para que seja entendido como um integer, e internamente no Python ele é conhecido como int. Os floats, que são números de ponto flutuante, são parecidos com os decimais, e para declarar eles basta a gente utilizar um ponto entre sequências de dígitos inteiros, lembrando que o separador decimal deve ser o ponto. E por fim, os booleans, que são dois estados, duas afirmações possíveis a respeito de qualquer coisa. E sempre eles vão ser ou true ou false, com a primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Internamente no Python ele é guardado como bool. Essa tabela você pode salvar para utilizar como referência no futuro. Eu deixei algumas observações aqui que são bem relevantes, beleza? Pessoal, por hoje é só. A ideia de agora em diante, como alguns de vocês sugeriram, é tornar os vídeos mais curtos. Então eu reformulei o conteúdo programático para que ficasse tudo bem mais dividido. Eu sei que o seu tempo é valioso e por isso eu tentei nesse e vou tentar nos próximos vídeos ir sempre direto ao ponto, para que cada segundo aqui seja extremamente útil para você. A gente criou um canal no Telegram e o link vai estar na descrição, e a ideia desse canal é que a gente possa se aproximar, tirar dúvida, publicar conteúdo, links, enfim, tudo que precisar diretamente ali. O link para o conteúdo programático também está na descrição. Fique à vontade para sugerir qualquer coisa lá. Também eu estou organizando um mapa mental e à medida que os vídeos forem publicados eu vou preenchendo esse material com tudo aquilo que foi passado aqui. Isso vai facilitar para você recapitular, resumir e visualizar esse conteúdo. Toda segunda-feira, a princípio, vão ser lançados vídeos novos aqui. Então, se você quiser acompanhar e quiser ser lembrado toda segunda-feira, basta você se inscrever e ativar ali as notificações com o sininho para ser lembrado. O seu feedback é essencial. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Se quiser, depois me explica por que aconteceu. Essa resposta é fundamental para que a gente entenda a direção onde a gente está indo e que a gente possa corrigir essa trajetória para entregar o melhor conteúdo possível para você. Eu agradeço muito por todo o carinho e espero de coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. A próxima aula é sobre variáveis e eu te espero lá. Nos vemos em breve. Abraço. Valeu.